Olá e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em algumas histórias reais que são sinceramente bizarras. Tão inacreditáveis que elas desafiam completamente a nossa noção do que é real, do que é possível. São histórias que parecem ter saído, sei lá, de um roteiro de ficção científica ou de uma comédia completamente absurda. E isso nos leva direto para uma questão que é central aqui. O que é de fato mais estranho? A ficção, com todas as suas criaturas fantásticas e enredos malucos, ou a própria realidade? A proposta desta análise é justamente mostrar que, muitas vezes, a realidade não só compete com a ficção, como a supera de maneiras espetaculares. Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai nos levar por 5 áreas simplesmente incríveis. A gente começa com a biologia fantástica, depois passa por momentos em que a história virou uma verdadeira comédia, explora a loucura coletiva, os extremos do corpo humano e, para fechar, a gente entra nos segredos sombrios e misteriosos. Vamos começar pelo mundo natural. Um lugar onde a evolução criou umas habilidades que fazem os super-heróis dos quadrinhos parecerem bem um pouco sem graça, pra ser honesto. Deem uma olhada nesse aqui, o tardígrado, também conhecido como urso d'água. Esse animal microscópico é basicamente o ser vivo mais resistente que a gente conhece. Ele parece ter encontrado uma maneira de literalmente enganar a morte. E a ciência por trás dessa resistência toda é simplesmente fascinante. O tardígrado entra num estado chamado criptobiose. É como se ele desligasse tudo, suspendendo as funções vitais. Isso permite que ele sobreviva a coisas extremas, como o vácuo do espaço e temperaturas quase impossíveis. E quando as condições melhoram, ele simplesmente liga de novo. Agora, se sobreviver no espaço não é bizarro o suficiente, que tal um poder que parece ter saído direto de um filme de terror? Conheçam a Vespa-joia, que tem a habilidade de controlar a mente de outra criatura. O processo é de uma precisão que dá até arrepio. A vespa não mata a barata, ela transforma numa serva. A picada bloqueia a dopamina no cérebro da barata, o que basicamente apaga a vontade dela de fugir. Então, completamente dócil, ela segue a vespa, passivamente, para virar uma incubadora e almoço vivo para a prole da vespa. É pura neurobiologia do terror. A nossa próxima criatura tem uma arma química sofisticada embutida no corpo. Este é o besouro bombardeiro. O mecanismo de defesa dele é genial. Ele guarda duas substâncias químicas que, separadas, são inofensivas, mas quando ele se sente ameaçado, ele as mistura. O resultado? Uma explosão química que dispara um jato fervente e tóxico no predador. É uma pequena lição de química e evolução acontecendo ali no abdômen de um inseto. Certo, saindo da natureza e indo para as bizarrices da humanidade. Agora a gente vai ver momentos em que a história real foi tão, mas tão absurda, que parece até piada. Pensem nisso por um momento. Um exército profissional com treinamento, logística, metralhadoras contra um bando de pássaros. E os pássaros venceram. Não, isso não é uma piada. É um fato histórico conhecido como a Grande Guerra dos Emos. Então, a história foi a seguinte. O exército australiano foi chamado para conter uns 20.000 emus que estavam acabando com as plantações. Mas os emos eram rápidos, espertos e aparentemente mestres em táticas de guerrilha. Eles se dividiam em grupinhos, corriam por todo lado e tornavam as metralhadoras praticamente inúteis. O fracasso foi tão cômico e tão retumbante que os militares simplesmente desistiram e foram embora. E essa história aqui é simplesmente inacreditável. Uma estação meteorológica nazista, secreta, operando na América do Norte durante a Segunda Guerra. E o mais bizarro? Ela ficou lá, abandonada por mais de 30 anos depois do fim da guerra, escondida à vista de todos. Foi descoberta por acidente e só identificada anos depois. A história de Bob Leach é a própria definição de ironia trágica. Imagina só, um homem que desafiou uma das maiores forças da natureza, as cataratas do Niágara, dentro de um barril e sobreviveu. Para depois, anos mais tarde, escorregar numa casca de laranja, machucar a perna e morrer por causa disso. A realidade, às vezes, tem um senso de humor muito, muito sombrio. Bom, deixando a comédia de lado, a gente entra agora num território bem mais estranho e sombrio. Vamos falar de momentos em que a psicologia de massas tomou um rumo completamente inexplicável. 400. Esse é o número de pessoas que, em 1518, foram tomadas por um impulso incontrolável de dançar.
E não era uma festa. Era uma verdadeira praga. Esse fenômeno ficou conhecido como coreomania, ou a praga da dança. Começou com uma única mulher e, de repente, se espalhou como fogo. As pessoas dançavam sem parar, dia e noite, até o corpo não aguentar mais e elas simplesmente desabarem de exaustão ou pior. E o mais bizarro de tudo, as autoridades da época, sem ter a menor ideia do que fazer, chegaram a montar um palco achando que a cura era dançar mais ainda. Agora, vamos focar em um único indivíduo cuja biologia desafiou toda e qualquer lógica médica da sua época. É um caso que realmente testa os limites do que o corpo humano é capaz. Este é Tahari, um soldado francês do século XVIII com um apetite que era, insaciável e totalmente inexplicável. A fome dele era tão extrema, mas tão extrema, que absolutamente nada estava fora do cardápio. Ele comia lixo, animais vivos inteiros e, há relatos perturbadores de que ele foi pego tentando comer coisas que nem deveriam ser mencionadas. Essa citação do médico que o estudou, o Barão Percy, dá uma dimensão bem visceral do quão aterrorizante era a condição do Tahari. Não era só fome, era uma compulsão tão poderosa que até os animais sentiam e fugiam dele. E para nossa última sessão, vamos mergulhar de cabeça no inexplicável, em histórias que até hoje não têm solução ou que revelam um lado bem sombrio da história da humanidade. O Mary Celeste é talvez o maior navio fantasma da história, encontrado em perfeitas condições, navegando à deriva, mas sem uma única alma a bordo. Estava tudo lá: a carga, os pertences, a comida, exceto as pessoas, os instrumentos de navegação e o bote salva-vidas. O que faria 10 pessoas abandonarem um navio perfeitamente seguro no meio do oceano? É um mistério que continua até hoje. E se o navio fantasma não for assustador o suficiente, que tal uma conspiração 100% real? Essa citação é sobre o projeto MK-Ultra da CIA. Foi um programa clandestino e ilegal para tentar desenvolver técnicas de controle da mente. Eles usaram LSD, abusos psicológicos e vários outros métodos em cidadãos comuns que não faziam a menor ideia de que estavam sendo usados como cobaias. Isso não é teoria da conspiração, é um fato documentado da história. E assim, a gente fecha o círculo e volta ao início. Do tardígrado indestrutível à loucura coletiva da praga da dança, da ironia trágica da vida aos segredos sombrios de governos. Acho que fica bem claro que a realidade é, de fato, muito mais estranha, muitas vezes mais aterrorizante e, sem dúvida, mais fascinante do que qualquer ficção. A pergunta que fica no ar é qual dessas histórias mais abala nossa percepção do que é possível. A resposta para isso? Talvez seja tão complexa quanto as próprias histórias.